Hoje, hoje falaremos sobre uma ferramenta poderosa que realmente vai te ajudar a subir para um próximo nível, a definitivamente se desenvolver e ser melhor. Os hábitos. Sim, o que são hábitos e como eles são formados e como eles impactam em nossas vidas. Se eu pudesse falar apenas uma coisa para ajudar a você a se desenvolver, a evoluir, eu diria: crie hábitos extraordinários. E pronto, se eu pudesse colocar em sua rotina esses tais hábitos extraordinários, você terá um poder definitivamente surreal, você será imparável, onde você conseguirá vencer qualquer barreira e conseguirá aprender absolutamente tudo, ok? Então, agora sim, vamos começar do começo. Um hábito nada mais é do que uma ação que se repete com frequência e regularidade. Podemos também completar como sendo uma rotina do comportamento que se repete regularmente e tende a ocorrer subconscientemente. Guarda essa palavra, certo? O hábito ele é transformação. Guarda essa outra palavra também. Presta atenção. Ele é uma transformação de uma sequência de ações em uma rotina automática. Colocados as devidas significados, né, os devidos significados, as devidas definições, eu falei em sequência, automação, subconsciente e transformação. 4 palavrinhas que definitivamente eu posso definir, né, os hábitos. E agora vamos destrinchar tudo isso aí. Eu comentei sobre hábitos extraordinários. O que são os hábitos extraordinários? Eles são rotinas automatizadas, como nós já falamos. A diferença é que eles estão alinhados ao nosso propósito. Sim, estão alinhadas ao nosso norte, à nossa Roma, como eu falo, né? Ao nosso sonho, principalmente, certo? Por isso eles são extraordinários. Não é você criar um hábito qualquer, e sim um hábito que realmente te leve a um destino. Isso é um hábito extraordinário. Como os nossos sonhos, eles têm o poder de nos impulsionar. Porque quando você automatiza, como nós já falamos, uma das palavras é automação. Quando você automatiza esses hábitos, você faz com menos energia, você percebe? Então, automaticamente é mais fácil você executar. E automaticamente você, por ser mais fácil, você tende a ter mais resultados, ok? Então, eles estão automatizados, alinhados com nossos objetivos e nos impulsionam. Eles simplesmente nos fazem crescer e nos desenvolver. Isso naturalmente em todas as áreas. Sempre quando eu trago aqui desenvolvimento pessoal, obviamente eu trago mais para o âmbito pessoal, naturalmente, mas nós, claro, podemos trazer para o âmbito profissional, porque afinal de contas, o profissional ele é feito de ser humano. Então, todas as habilidades e competências que nós desenvolvemos, você leva para o campo profissional, ok? Então, se você se focar a longo prazo para formar esses hábitos extraordinários, definitivamente você terá resultado. E o maior resultado que eu sempre falo é alcançar os seus objetivos, as suas metas. E, enfim, seja lá qual for o seu norte, a sua Roma, o seu destino final, você vai conseguir com esses hábitos extraordinários. Dito tudo isso, eu vou agora dar exemplos. Vamos supor que você queira ser saudável. Acredito eu que você já sabe que para ser saudável nós precisamos nos alimentar bem, nos hidratar, descansar com qualidade, fazer exercícios físicos regularmente, correto? Acredito eu que já é de seu conhecimento. Mas se você consegue criar uma rotina onde você dorme adequadamente, no mesmo horário, onde você consegue se hidratar
regularmente durante o seu dia, onde você consegue se alimentar de forma saudável, principalmente, e claro, fazer exercícios regularmente, se você consegue desenvolver rotinas, né, que nós chamamos de hábitos extraordinários, porque vão te levar à saúde, nesse caso específico, você será saudável. Por que será, então, que poucas pessoas conseguem isso? Sim, tem algumas pessoas que conseguem ter mais disciplina, né? Quando nós falamos de hábito, nós automaticamente temos que falar de disciplinas. Por que será que poucas pessoas conseguem, mas a maioria não? Por que será que não conseguem criar esses simples hábitos que fazer exercício, né, se alimentar de forma correta? Por que será? Simplesmente, eu acredito que a maioria das pessoas queiram ser saudável, pelo menos não por questões de estética, a maioria quer sanar dor e simplesmente quer ter longevidade. A maioria gostaria disso, acredito eu. Eu converso com bastante gente e todo mundo expõe esse desejo para mim. Bom, o fato é que, por que elas não conseguem? Por que a maioria não consegue? Porque criar um hábito implica em um esforço enorme, implica em fazer com que o nosso corpo e o nosso ritmo de vida se adapte a essas novas rotinas que antes eram desconhecidas. Essa adaptação, ela demanda muito esforço e muito tempo. Sim, demanda tempo. E é justamente por isso que é tão difícil criar um hábito, quiçá um hábito extraordinário, como nós estamos falando, certo? Para você conseguir escovar os dentes regularmente, você demorou aproximadamente 1 ano, acredito eu. Pelo menos essa é a média. Para você conseguir fazer tudo o que você faz hoje, todos os seus hábitos, a sua rotina, tudo da forma que você executa, você demorou muito. Cada rotina, cada hábito foi instaurado de uma forma, mas você demorou. Você pode não ter noção disso, pois foi automático, como nós falamos. Lembra daquelas 4 palavrinhas? Automação. Os hábitos, eles vão se criando. E o mais perigoso disso tudo é que muitas vezes nós nem nos damos conta disso, que eles já estão instaurados em nós, nossa rotina, no nosso cotidiano. E quando vamos ver, estamos executando tarefas que não agregam absolutamente nada para a gente. E aí que mora o perigo. E por que isso acontece? Porque é subconsciente. Lembra que eu falei para você guardar essa outra palavra? Pois é, automação, subconsciente, isso é automático e subconscientemente nós fazemos isso. O cérebro, ele é uma máquina elaborada para encontrar padrões. E como ele faz isso? Buscando dados que você colocou lá dentro, pelas experiências, pela visão, pelo conhecimento, pelo sentimento, né? Pelas experiências impactantes que você teve. Não importa como você colocou esses dados aqui dentro, né? No nosso cérebro, no seu cérebro, mas você fez, você colocou. E pronto, o cérebro processou esses dados e se você fez aquela mesma rotina 2, 3 vezes, o cérebro, já achou um padrão, entende? E aí eu posso falar que já era. Esse padrão, ele vai sendo consolidado pelo cérebro e ele vai se formando um hábito sem mesmo você perceber. Se você, por exemplo, chega em casa do trabalho e deixa a sua chave em cima do aparador, você faz isso 3, 4 dias seguidos, vamos supor, por uma razão qualquer, não importa, mas já era. O seu cérebro, ele encontrou um padrão de entrar e deixar a chave e ele automaticamente vai desenvolver esse hábito sem você perceber. E você não vai conseguir colocar a chave mais no chaveiro se você não se esforçar. Acredite você ou não, mas se você não convencer o cérebro que você quer mudar esse hábito de abrir a porta e pôr a chave no aparador, você quer mudar, você quer abrir a porta e pôr a chave no chaveiro. Se você não convencer o seu cérebro, simplesmente você não vai conseguir. E
Eu acabei de dar um exemplo bem simplório, mas tem uma visão ampla desse simples exemplo que eu acabei de dar, o quanto isso implica em sua vida. E sim, implica. Observe. Eu vou te fazer um desafio agora. Coloque num papel todos os hábitos que você tem e observe. No começo vai ser muito difícil você identificar os hábitos, mas essa é a dica número 1 que eu dou agora. Identifique todos os hábitos. É a primeira coisa. Bom, eu vou dar um outro exemplo agora. Se você acorda e a primeira coisa que você faz é pegar o seu celular e perder meia hora nas redes sociais, lá ainda deitado, ou sei lá, e por isso você não se alimenta direito, porque você não consegue ter tempo suficiente para poder sentar e comer degustar uma refeição adequada, porque você está atrasado, porque você perdeu aquela meia hora. E isso vai criar um padrão e automaticamente isso acontecerá para sempre se você não der um basta nisso. Sim, e você sabe como fazer isso, como dar um basta, como parar esse ciclo vicioso, porque o hábito ele é um ciclo vicioso, tanto para o bem quanto para o mal, ok? Isso é a segunda coisa que eu preciso te falar. Os hábitos eles são positivos ou negativos, basta você ver o resultado deles, ok? Como você faz isso? Como você cessa isso? Gatilho mental. É essa a chave, gatilho mental. Pois é, todo hábito ele é acionado por um gatilho. E esse gatilho, tanto físico quanto psicológico, um sentimento ou uma dor, não importa. Lembra que eu falei que eles são formados com dados, experiências e vão processando e o cérebro vai buscando informação para poder tomar uma ação? Então, são gatilhos ou físico ou psicológico que acionam uma ação ou uma sequência de ações que você simplesmente age automaticamente. Encontrando esse gatilho, você consegue mudar o hábito. Essa é a terceira coisa que eu vou falar para você, ok? Os hábitos, eles são tanto formados positivamente quanto negativamente. Os hábitos, eles são automação, eles são transformação, lembra que nós falamos lá? E a terceira coisa é que eles são desencadeados por um gatilho. E você, se você encontrar esse gatilho que eu acabei de falar, você consegue mudar o hábito. Lembra que eu falei sobre transformação? Ok, se você formou o hábito, você consegue transformar o hábito. Aí que é a sacada, que é o pulo do gato. Se você quer aprender a colocar a chave no chaveiro, ao invés de colocar em cima do aparador, como no exemplo que eu acabei de citar, quando você chega em casa, simplesmente desenvolva um gatilho que o faça lembrar dessa nova sequência de ações, certo? Simples, e é verdade, é simples. Como por exemplo, eu vou dar um exemplo prático e um exemplo bem simples e um gatilho que faz lembrar você colocar a chave no chaveiro. Todas as vezes que você for colocar a chave na fechadura, você fala a palavra chaveiro. Você vira a chave e fala chaveiro. Se você fizer isso algumas vezes, você automaticamente vai criando um padrão onde você vai abrir a porta e vai colocar a chave no chaveiro. E você vai se lembrar até que o hábito esteja instaurado no seu subconsciente. Uma vez instaurado, você não precisa mais falar a palavra chaveiro, certo? Isso é um exemplo super simples, mas, abre a mente, porque isso tem um impacto enorme em nossas vidas. Os hábitos, como nós falamos, eles são adquiridos por meio de repetição, ok? Quanto mais você repete aquela ação, ou um determinado comportamento, ok? Mais automático e mais rápido ele se torna. Então, uns são bem mais fáceis de você automatizar, uma rotina simples, ele é muito mais fácil de você automatizar. Os outros, eles são um pouco mais complexos e demoram um pouco mais. Eles demandam um pouco mais de esforço e um pouco mais de persistência, mas funcionam, simples assim, funcionam. Definitivamente não é fácil fazer exercício físico todos os dias, não é para qualquer um.
Acho que você vai concordar comigo. Mas, para você conseguir instaurar esse hábito de fazer exercício físico todos os dias, você precisa começar simples assim e devagar. Desenvolva uma sequência, crie um gatilho. Lembra que eu falei sobre gatilho? Pois é. Vamos supor, agora eu vou dar um outro exemplo. Vamos supor que você acorde e você se propôs a fazer exercício físico. Você fala, eu quero fazer exercício físico. Ok. Você acorde e já faça os seus exercícios físicos. Você simplesmente chega, acorda, desperta, você faz a sua higiene, se troca e corre para academia. Ok. Você se propõe a fazer isso uma vez por semana. Daí você aos poucos, presta atenção, se está difícil, então presta atenção. Você aos poucos passa essa rotina para 2 vezes por semana e vai se instaurando uma rotina. Você acorda, desliga o despertador, faz a sua higiene, se troca, corre para academia. Acorda, desliga o despertador, faz a sua higiene, se troca, vai para academia. E simplesmente, por mais simples que isso possa parecer, e sim, isso é simples. O seu cérebro, você fazendo uma vez por semana, na próxima semana você faz 2 vezes por semana e depois você vai aumentando gradativamente. Outro segredo do hábito é você ter uma frequência, certo? Então, você vai dizendo com essa frequência para o cérebro, você conversa com o cérebro dizendo para ele, eu estou criando um padrão, instale um hábito dentro do meu subconsciente. É isso que você está dando um comando para o cérebro, simples assim. Então, no final do mês, você já desenvolveu aquela rotina, mais do que isso, você já desenvolveu aquele hábito de fazer exercício físico pelo menos 3 vezes por semana, porque você criou aquela rotina. Percebe? O cérebro ele encontra padrões, ele forma hábitos. Se você der o comando correto para ele, ele vai te obedecer. Simples assim, trabalha, use a inteligência e use essa ferramenta chamada cérebro ao seu favor. O segredo, as chaves para criar um hábito serão a consistência e perseverança. Quanto mais você tiver de consistência, você será muito mais fácil você instaurar o hábito e ter um resultado positivo. Persistência, perseverança. Você precisa ter uma rotina. Lembra que eu acabei de falar que o hábito ele é se instaurado quando você tem uma repetição. Todas as vezes que você repete, você dá um comando para o seu cérebro e ele processa. Ele simplesmente forma o hábito de forma automática. Existe um livro muito famoso chamado O Poder do Hábito. Eu não sei se você conhece, mas ele explica detalhadamente a formação de cada hábito e como transformar, principalmente, nossas rotinas em hábitos e aqueles gatilhos que eu acabei de comentar. Você encontrar o gatilho, você trocar o gatilho para você trocar o hábito. Se você quer transformar um hábito, eu tenho um hábito ruim, Tati, como transformar? Simplesmente descobre qual é o gatilho que aciona aquele hábito ruim. Você chega em casa e já senta no sofá, fica meia hora lá largado e sem fazer absolutamente nada. Você não quer mais isso. Como fazer? Muda o gatilho, desenvolve alguma coisa. Ao invés de você pôr a bolsa num lugar, você corre e põe a bolsa lá no seu quarto. Você percebe? Nós temos, que é muito automático isso, então nós não percebemos com a rotina do nosso dia a dia, mas nós temos sequências que nós executamos. Isso é fato. O ser humano, ele é com base em sequências, porque é o nosso cérebro que comanda. Se você mudar a sequência e repetir essa sequência nova de uma forma constante, lembra que eu falei da consistência e da perseverança? Se você fizer isso de uma forma constante e persistir, você vai formar um novo hábito. Bom, eu acredito que eu recomendo bastante esse livro que eu acabei de falar, tá? O Poder do Hábito. É fantástico, ele realmente é um livro que eu recomendo para você ter sucesso. Bom, até aqui, acredito eu que você já compreendeu como formar hábito, que você precisa descobrir os gatilhos e o que são hábitos extraordinários, certo? Repetirmos uma ação
ela se repete, ela se torna um hábito, automatiza essa ação e nós executamos sem pensar. E tudo isso o nosso cérebro faz para aproveitar o máximo de energia. Entenda como o cérebro trabalha e você traz ele para o seu favor, para o seu sucesso. Perceba isso. Ele faz isso para salvar energia, para economizar, para aproveitar ao máximo a capacidade que ele tem. Ele sabe que nós temos inúmeras informações durante a nossa rotina e ele precisa de espaço. Então, não dá para você ficar ocupando espaço por simples ações, como por exemplo, levante a mão esquerda, feche os dedinhos, todos os dedos juntos a 45 graus para você poder pegar uma coisa. Não, o cérebro não precisa mais pensar e utilizar a energia dele para poder fazer ações simples, você percebe? Por isso, ele utiliza esse mecanismo de automatizar. É uma forma que ele tem de nos ajudar. Se você entender isso, se você tiver clareza, e isso é importante que eu fale para você, se você tiver clareza de como funciona o nosso cérebro, você vai conseguir utilizar isso a seu favor. E simplesmente, agora eu vou falar. Você pode falar assim para mim, ok, tudo bem, eu entendi, mas isso não é relevante para mim agora. Eu tenho muita coisa para fazer no meu dia a dia, não vou ficar pensando nos meus hábitos. Se eu fosse você, eu repensaria isso. Por quê? Porque aprenda a observar quais rotinas você automatizou, se elas realmente fazem sentido para te ajudar, se elas estão mais te ajudando ou te atrapalhando no seu dia a dia. Tem muitas rotinas, e eu posso falar de carteirinha, que elas nos atrapalham. Elas nos fazem perder tempo, nos fazem cansar, perder o foco e disciplina, simples assim. Por quê? Porque você se perde nessa automação. Então, sim, busque todas as rotinas que você já automatizou e pense nelas uma por uma, liste elas e pense. Essa rotina, ela vai me levar para o meu objetivo final, para o meu sonho, para o meu sucesso. E, por exemplo, tem gente que não levanta da mesa sem comer uma sobremesa. Nada de errado nisso, mas se você quer ser saudável, se você quer ter saúde e longevidade, a sobremesa, o açúcar, ele não é recomendado. Então, definitivamente não vai rolar. Se você quer ser saudável, você precisa mudar esse hábito. Você entende? Mude o hábito. Tem pessoas que vivem sem dinheiro, mas compram um salgadinho ali, tomam um cafezinho lá, compram uma camiseta a colar, ou seja, gastam um pequeno dinheirinho falando, isso aqui tá baratinho, é uma promoção, e definitivamente não sobra para viajar, não sobra para fazer um curso, ou seja, não tem o hábito de investir, de guardar, de se planejar. Você percebe que tudo é uma questão de hábito e como começa tendo clareza, tendo a certeza do que dentro da sua rotina te faz bem e te faz mal. E aquilo que te faz bem vai te levar para onde? Então tenha guiado aquilo para você. Você realmente acredita que os hábitos não são relevantes agora, depois de tudo isso que eu acabei de falar? Coloca aqui nos comentários para mim. Eles podem te matar ou podem te dar uma vida abundante. Simples assim. Basta você escolher. Você quer o quê? Você quer utilizar os hábitos a seu favor ou simplesmente quer ignorá-los? Se você quer crescer, se você quer evoluir, eu sugiro fortemente que você faça isso que eu acabei de falar. Liste os seus hábitos dentro da sua rotina. Analise cada um, qual o resultado que ele está te trazendo e escolha quais hábitos você vai manter e quais hábitos você vai eliminar. Certo? Se você quer evoluir, desenvolva o hábito de escutar. Se você quer ser mais tranquilo, mais sereno, desenvolva o hábito de meditar, de fazer Tai Chi Chuan, por exemplo. Se você quer crescer, se você quer evoluir cada vez mais, desenvolva o hábito da leitura. Existem milhares de rotinas extraordinárias que eu posso comentar aqui, que eu posso listar, que podem
serem implantadas no seu dia a dia, no seu cotidiano e que te levarão para o próximo nível, que te farão sair da média, ser uma pessoa abundante, extraordinária, que é esse o nosso propósito, que é por isso eu estou falando e trazendo esse assunto, criação de hábitos extraordinários, certo? Basta você se atentar a todos os hábitos que você executa. Você pode falar, ah, meu filho é um adolescente rebelde, eu não sei como lidar. E a pergunta que eu faço, você desenvolveu o hábito de conversar com ele, de dar atenção, nem que seja 15 minutinhos, sentar e falar sobre a vida com ele? É difícil criar hábito, principalmente quando você não sabe, quando você não senta e não tem uma direção. É difícil, mas se fosse fácil, todo mundo faria, acredite. Isso aí eu repito e falo porque nós precisamos masterizar essa frase. Se fosse fácil, todo mundo faria. Trabalhar com desenvolvimento pessoal definitivamente é para os fortes. Essa vida é para os fortes. É para quem realmente está awake, está desperto, está aberto a mudanças, aberto a aprendizado, principalmente, porque essa vida é uma enorme escola. E os hábitos, eles são formados com base em todos os dados que nós coletamos. Percebe isso? Então, fique ligado nesse universo, na dinâmica dessas mudanças, na dinâmica de suas necessidades, principalmente, e forme os seus hábitos de acordo com o que você precisa, de acordo com o que você quer. E não simplesmente permita que eles sejam formados aleatoriamente, sem a sua interação, sem o seu aval. Você percebe quem é que está no comando? Essa é a pergunta que eu vou deixar aqui para você agora. Quem é que está no comando das suas ações? É o seu cérebro ou é você? Eu sei que é curioso colocar de forma distinta, né, o cérebro em nós, mas é que o cérebro ele é muito poderoso. E se você entender ele, se você trazer ele para o seu como aliado, você vai ter um sucesso, você vai ter uma vida abundante, você vai ser mais a cada dia. Então, bora crescer, bora evoluir, bora alinhar as questões com o cérebro principalmente. E vamos lá, aprender e ser mais e melhor a cada dia. Acredite, com o tempo, os hábitos eles causam um enorme impacto em nossa vida, em nossa saúde, em nossa produtividade, principalmente porque eu trago aqui a parte de resultados. Eu sempre falo ter resultado. Por que eu estou falando sobre hábito? Porque se você instaurar hábitos extraordinários em sua vida, você automatizar rotinas excelentes, por exemplo, de ganhar dinheiro, você simplesmente vai conseguir ter uma estabilidade financeira. Se você conseguir instaurar um hábito, por exemplo, de ser saudável, de se alimentar bem, fazer exercício, você vai simplesmente ser saudável. Olha que tudo, olha que massa, olha que show. Basta você instaurar os hábitos corretos, você percebe? E sim, é simples. Difícil? Ok, é difícil, mas eu vou repetir. Se fosse fácil, todo mundo faria. Mas e aí? A pergunta que eu vou deixar no ar. E você? É todo mundo? Então, faça essa pergunta para você e liste os hábitos que você está executando nesse momento e veja qual realmente está te levando para um próximo nível e qual está te trazendo, sendo uma âncora para você. Hábitos extraordinários levam ao sucesso, levam à sua felicidade. Acredite nisso e esteja esperto, esteja alinhado, esteja definitivamente, intimamente ligado com os seus hábitos.